Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Muito boa tarde, minha gente. Estamos de volta com mais um Disruptcast. Hoje vamos ouvir o Alan, que está lá na Pensilvânia, e o professor Alfredo também está na telinha. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minha gente. Aqui com todos os amigos da CBN, do Disrupt. E sempre muito bem-vindo, Alan, né? Que hoje trata da questão da regulação, em modo geral, da regulação das moedas digitais, né, das criptomoedas, está estudando nos Estados Unidos, na Pensilvânia, e veio conversar com a gente, Alexandre, sobre todo esse contexto regulatório, como é que está ocorrendo isso nos Estados Unidos e todas as circunstâncias que a gente vem debatendo já há algum tempo, né? Agora Bitcoin batendo recordes. Fala um pouco aí dessa trajetória, o que te estimulou a estudar isso aí agora na própria Pensilvânia. Você vê que agora é um momento muito favorável, né, a falar do Bitcoin, porque bateu sua alta histórica, mais de 106 mil dólares, imagine. Só que antes disso, cumprimentar a presença de vocês, e é uma honra participar da CBN, uma rádio em que eu sempre costumei ouvi-la no Brasil, e agora ter a oportunidade de conversar sobre criptomoedas, um tema que me é muito particular e que já era muito particular antes do mestrado, e eu acabei sendo atraído naturalmente para escrever sobre isso, né? Então, na realidade, agradecer a oportunidade à CBN, inclusive a Univel, mestrado Univel, um mestrado fantástico, que conseguiu desabrochar esse estudo no decorrer dos 2 anos, né? E então, eu acho que é muito interessante falar sobre criptomoedas, porque agora é um momento em que as pessoas estão atraídas por isso, por conta da sua alta histórica, né? Então é natural que agora todas as atenções se voltem para ele, mas o Bitcoin, veja, desde 2010 ele já oscilou de valor muito e é muito questionado pela comunidade jurídica, né? Porque a comunidade jurídica, vocês sabem, elas são todas muito céticas, né, em relação ao que vai se consolidar, ao que não vai se consolidar em termos de tecnologia, mas veja, um fato é inegável, você teve uma pessoa que comprou a pizza mais cara do mundo, né, por mais de 10 mil unidades de Bitcoin, na época, lá por volta de 2010, e agora a gente tem uma unidade a 106 mil dólares, né, e mais do que ninguém, sabe que eu sempre fui um entusiasta, né, das criptomoedas, mas não no sentido ideológico, mas por conta da sua estrutura, né, da sua arquitetura, de sua parte colaborativa. É muito difícil a pessoa que tem o primeiro contato com o Bitcoin, por exemplo, que é a rainha das criptomoedas, entender que ele é estruturado e controlado de forma colaborativa. Né? É muito difícil, é tal como um programa open source, né? Eu acho que seria até interessante, se tivesse a oportunidade, que a CBN pudesse oportunizar um número de telefone para que, se as pessoas que estivessem ouvindo agora tivessem alguma dúvida, passem essa dúvida à administração da CBN, que a gente responde ao vivo aqui. Né? Ótimo. Alan, mas assim, a gente sabe que por todas as circunstâncias, amálgamas que se construíram em torno das criptos, especialmente o Bitcoin, né? A gente entende que ele pode ser utilizado de várias formas, né? Ele pode ser usado como reserva de valor, ele pode ser usado como próprio investimento e pode ser usado como moeda no sentido de ser usado no mundo da vida para pagar bens, né? Exato. Dentro dessa circunstância, como se contextualizaria aqui para nós no Brasil uma regulação disso tudo? Porque ainda, né, eu sei que tu trabalhaste um pouco sobre essa questão, mas ainda é um pouco incipiente, né, como isso vai se descrever. A gente sabe que, obviamente, ele é um bem, né, então uma reserva, você vai ter que pagar tributo sobre ele, né, a utilização como moeda ainda é um pouco reservada, mas no ambiente internacional, sobretudo nos Estados Unidos, a Security Exchange Commission permitiu, né, a criação de fundos com Bitcoin. O próprio presidente eleito Donald Trump disse que vai fazer reservas, né? Então, como que está essa conjectura, no modo geral, aí, nessas expectativas da utilização?
Veja, o primeiro ponto é a esclarecer, né, para as pessoas que estão ouvindo. Acho que muitas pessoas que estão ouvindo agora não têm um contato maior sobre criptomoedas. E quando a gente fala sobre criptomoedas, a gente está falando sobre um universo muito grande. Inclusive, essa lei que pretendeu dar o pontapé inicial sobre a regulação aqui no Brasil, ela vem justamente para, pelo menos, começar a trazer uma clareza. Olha, o que é o Bitcoin, o que é uma stablecoin, porque você tem vários tipos de criptomoeda, né? Por exemplo, o Bitcoin, ele é um tipo de criptomoeda. As outras criptomoedas que não são o Bitcoin não são chamadas de criptomoedas pelas pessoas do meio, são chamadas de altcoins, que são outras criptomoedas. E ainda tem uma terceira classificação, que são as shitcoins, que são aqueles projetos sem fundamento. E cada projeto de criptomoeda ele serve para fins diferentes. Por exemplo, o Bitcoin ele é o que a gente chama da camada principal do Bitcoin. Ele é o que a gente chama de on-chain. Ele é uma camada principal onde é possível que você faça uma série de outras aplicações dentro da rede do Bitcoin, que ela é descentralizada. A gente está falando de um ativo que está na nuvem, né? Qual jurisdição que nós vamos aplicar essa tecnologia, a regulação sobre essa tecnologia? Isso é uma coisa assim que o direito ainda, tanto é que o Banco Central ainda não emitiu a regulação, ele abre uma série de consultas públicas tal para fazer essa regulação. Isso, apesar de você ter um arcabouço jurídico que consiga dar uma certa acomodação, ainda o judiciário ainda não se debruçou sobre isso, então ainda há uma insegurança muito grande, né? Por exemplo, o Bitcoin, a rede do Bitcoin, ela pode ser utilizada para, por exemplo, registrar um artigo científico. Eu passo uma mensagem na rede do Bitcoin com o código hash que eu salvei de um PDF. Eu posso jogar lá. Ela fica salva praticamente para a eternidade. E você tem como provar que você tinha um registro anterior. Isso você pode passar mensagens dentro da rede do Bitcoin. E você pode trabalhar em uma segunda camada da rede do Bitcoin, que pode parecer um pouco complexo agora entender isso. Mas, assim, são vários tipos de criptomoedas e a regulação, em geral, aqui nos Estados Unidos, eu procurei, inclusive, estudar um dos meus créditos, são voltados para sistemas de pagamento e sistema financeiro americano. E toda a regulação ela se dá de acordo com a tecnologia. A tecnologia, por exemplo, de cartões de débito e crédito, ela é uma. A tecnologia de sistemas automatizados é outra. A tecnologia de transferências SWIFT, né, internacionais, são outras, porque há uma dinâmica diferente de transmissão, né, de valores ou de bens e etc. E então isso vai se tornando cada vez mais complexo à medida que essas tecnologias vão se tornando complexas. Por exemplo, agora no Brasil, a lei veio e pontuou, você tem a stablecoin, você tem uma criptomoeda que pode te ofertar a disponibilidade de serviços ou produtos, você tem uma criptomoeda que pode servir como meio de pagamento. Só que aí você vem e chega naquela questão, mas então ela é uma moeda, você pode servir como meio de pagamento? Não, porque não é emitida pelo Banco Central, né? Você não está dentro do sistema financeiro. Por outro lado, a CVM diz que se você reunir determinadas características, você pode ter um ativo caracterizado como um valor mobiliário, né? Se tiver um contrato coletivo, tal e etc., né? Que é o Howell Test aqui pela SEC americana. Enfim, que é o equivalente no Brasil, que tem nuances similares, só que naquilo que é diferente é muito diferente. Enfim, então a gente está falando de algo assim que é muito difícil se definir. Por exemplo, até o momento, o que a gente tem de clareza são instruçõões da Receita Federal que falam como que você vai tributá-los, né? Por exemplo, a questão de ganho de capital e etc., que isso desde o início já estava ocorrendo. Então, por exemplo, para quem está escutando, isso não é uma área que não está regulada completamente, apesar de a contrário senso, parecer que não tem regulação. O pessoal fala, eu estou com as minhas criptomoedas. Tome muito cuidado, porque você pode ter um problema sério, inclusive criminal. Receita Federal é uma situação muito séria. Então, você tem uma aquisição patrimonial e etc. Se você ocultar isso é muito problemático. Então, pessoal, a gente não está aqui querendo desestimular as pessoas, mas nós precisamos jogar um ar de ventilar a realidade para que as pessoas entendam que não é uma área que está totalmente escusa do direito.
A área apesar de não ter sido... sempre vem primeiro, né? Sempre vem primeiro, exatamente. Falou que tem valor envolvido, tributário já chega antes. A regulação tributária antes de todas. Antes de todas, e começou assim, falou, opa, tá tendo aquisição de patrimônio, já tem como tributar aqui, se não pagar ou se não declarar, obviamente. Então, essa é uma questão, né, muito interessante. Né? E assim, o que eu acho mais interessante sobre o Bitcoin, que eu acho que é interessante pontuar, é que apesar da regulação, aquilo que o Bitcoin tem para passar como mensagem, às vezes as pessoas pensam, pô, mas ele é entusiasta do Bitcoin e etc, porque ele quer ganhar dinheiro com isso e etc, mas não é isso. A estrutura do Bitcoin, ela nasce com um propósito muito maior, que é trazer o quê? A chamada autocustódia. Você ter a custódia do teu patrimônio. Por exemplo, hoje em dia, você não tem a custódia do teu patrimônio, você recebe pelo teu trabalho um papel, que é um crédito, e que aquilo é desvalorizado. O Bitcoin ele nasce com uma proposta de trazer uma quantidade limitada de unidades, ou seja, ele é deflacionário, ou seja, se você guardar esse seu ativo, claro, de acordo com a sua, né, com a sua adesão natural da sociedade, isso tende sempre a se valorizar. E ele foi criado justamente para vir numa maré contrária ao que os governos têm feito. O que os governos têm feito? Desvalorizar a tua moeda. Se você gastar mais na sua casa do que você ganha, porque me digam, vocês, como é que vai ser o saldo final no final do ano? Isso vai ser né? Você não vai entrar em uma bola de neve, em dívidas, e isso vai se tornar problemático. A diferença que acontece quando o Estado utiliza a moeda de forma irresponsável é que ele não está se endividando, ele está nos endividando, porque o governo ele é o primeiro a utilizar o crédito que ele gasta, então ele não sente esse decréscimo patrimonial. Agora, nós pagamos essa conta. E ele nasce justamente com essa proposta. Então, a proposta de existência, por exemplo, do Bitcoin, ela é uma proposta que vai muito além de se ele vai dar certo, se ele não vai, mas ele traz uma mensagem de que não necessariamente tudo na sociedade precisa ser controlado totalmente pelo Estado. Você pode flexibilizar algumas situações em que você vá trazendo poder às pessoas. Você pode ver que a própria internet criou um movimento de entregar às pessoas uma maior autodeterminação. Antigamente, você chegava num balcão de serviço público, você entregava lá as coisas, os documentos e tal, o servidor fazia tudo. Hoje você faz todo o preenchimento de dados, você resolve toda a situação, só é homologado. A própria internet vem num sentido de trazer uma certa autonomia. É claro, os desafios e os problemas relacionados também vêm junto, né? Não tem nenhuma bala de prata para resolver todos os problemas da sociedade. Quando chega uma solução, chega 5 problemas junto com ele, não é? E falando dos problemas, Alan, uma das coisas que a gente vem tendo notoriedade, vendo, né, na mídia, etc., é o uso pelo crime organizado, né, de transferências de Bitcoin. Sim. E isso é óbvio que estava na cara que poderia e iria acontecer na medida em que o Bitcoin, ou a criptomoeda no modo geral, é de rastreabilidade muito mais difícil do que o antigo, né, e tradicional follow the money, né? Vamos buscar dinheiro e atrás do dinheiro. Então essa é uma questão que é inevitável, mas isso, por outro lado, não descredibiliza a força da moeda digital, né, do Bitcoin, e não descredibiliza também a capacidade de manter o seu lastro, né? Exato. Essa é uma pergunta assim, que é muito interessante falar, inclusive, na rádio. Por quê? Porque a primeira coisa que a pessoa vem, né, à mente quando fala sobre as criptos, o Bitcoin, por exemplo, ele é utilizado para prática criminosa. Mas vamos lá, o Bitcoin ele tem uma blockchain totalmente pública. Você tem um pseudo-anonimato. Isso significa que as operações são todas públicas. Quando ele o ativo Bitcoin ele sai da minha carteira para fazer qualquer movimentação na rede, o mundo inteiro consegue visualizar essa operação. Então ele não é completamente imune à rastreabilidade. Tanto é que essas grandes exchanges, hoje em dia, eles têm programas, softwares para descobrir a origem dos bitcoins. Por incrível que pareça,
Inclusive, no nosso trabalho, inclusive a gente trouxe esse ponto, que inclusive outras criptomoedas como as stablecoins são mais utilizadas para práticas criminosas do que o próprio Bitcoin, porque o Bitcoin ele tem uma rede totalmente pública, né? E é claro, você tem mecanismos lá de embaralhamento de unidades para tentar mascarar a rastreabilidade. O que você não tem é o nome da pessoa, que eles chamam que é o Know Your Customer, né? Que conhece o seu cliente, que você se identifica, coloca uma foto e etc. Mas você tem uma conta numerada e totalmente rastreável. Por exemplo, você pode fazer contratos com determinado local que está reservado na blockchain. Qualquer movimentação daquilo ali, vamos fazer uma aplicação de multa, porque é público, todo mundo consegue auditar. Então, por um lado, ele tem essa questão do pseudo-anonimato, por outro lado, ele traz uma maior liberdade. E isso, com certeza, precisa ser equacionado. Só que uma questão que eu costumo levantar quando eu me debruço sobre a regulação vocês já perceberam a quantidade de regulação que cada vez mais vem assodando empresários e as pessoas, e o problema da criminalidade não resolve? E o crime organizado surfa por meio sempre da regulação? Você coloca toda uma sociedade de joelho por uma regulação para combater um inimigo, e na realidade, lá no final do túnel, você não consegue combater efetivamente o que precisa ser combatido, né? Então, a gente fala, quando trata de tecnologia, que a tecnologia ela é neutra, né? Quem vai fazer a utilização dela, né, como você vai fazer a utilização da tecnologia, é como o papel em moeda. Você pega R$1 milhão em espécie, primeiro que as pessoas já vão falar, olha, isso daí provavelmente é fruto de prática criminosa. Mas é crime portar o dinheiro em espécie? Aí é que está. Onde que está? Qual é a previsão legal que proíbe você de portar dinheiro em espécie, seja lá qual for a quantia? Desde que, né, dentro da sua regulação. Você veja que essas questões, né, elas justamente precisam ser discutidas para isso, né, porque há toda uma narrativa. Por exemplo, o Bitcoin propriamente, ele até 2 anos atrás, ele foi feito só para práticas criminosas. Agora, vários estados estão pensando em lastrear as suas reservas em Bitcoin. Por quê? Porque é algo extremamente poderoso, né? Então não é muito contraditório, né? São narrativas que se contradizem, não é? E eu acho que nada melhor do que o ambiente acadêmico jurídico, inclusive o nosso mestrado da Univel, para continuar pesquisas nesse sentido. Alan, me fala uma coisa, por favor. Fale para os nossos ouvintes que nós estamos aqui num papo muito bacana, entendendo os bitcoins, entendendo a necessidade ou não de regulação, mas explica para o nosso público, porque ainda não ficou claro, talvez, da onde nasce o Bitcoin, como é que essa aspas, moeda surge, não historicamente, mas eu quero agora fazer uma negociação em Bitcoin, eu quero comprar, eu quero vender, aonde eu vou, como eu busco, quem eu consulto, qual é o ambiente em que o Bitcoin está ou que as moedas virtuais estão. O Bitcoin, nesse momento, ele está tão popularizado que você consegue adquirir ele até em plataformas de fintechs, desses bancos como o Nubank, por exemplo. Não estou, inclusive, recebendo nada para fazer essa propaganda para eles, mas é só para dizer que, como é um banco que se popularizou, uma startup, né, uma fintech, que se popularizou tanto que ela já está ofertando isso. Então você tem várias exchanges que já estão disponibilizando você ir lá e comprar. E quando você compra, por exemplo, um Bitcoin dentro de uma plataforma como essa, você não tem propriamente o Bitcoin, você tem um crédito sobre o Bitcoin, assim como você tem o papel em moeda. O que se discute em relação à regulação é como você pode manter a tua autocustódia desses ativos, ter ele contigo. Você não consegue, na verdade, ter ele na sua autocustódia, você consegue ter as chaves dele, a senha de acesso, que é uma coisa que as pessoas também não entendem. Por exemplo, eu consigo você só tem o Bitcoin se você guardar ele contigo. Eu posso comprar numa exchange, nessas grandes plataformas que ofertam pela internet, e ter um direito sobre o Bitcoin, mas se eu quiser ter ele, eu tenho que sacar ele dessas grandes plataformas e colocar na minha wallet, que é a minha carteira fria, que aí eu vou ter uma autocustódia, que aí eu sozinho vou poder gerenciá-la. Quando eu deixo dentro dessas plataformas, eu tenho um crédito sobre ela. E essa sua pergunta também pode ser feita, eu posso te transmitir um Bitcoin agora, de um celular, diretamente do meu celular para o seu celular. E, inclusive, existem plataformas que trabalham em segunda camada,
que são operações que não têm custo, porque a operação do Bitcoin, se você for comprar, por exemplo, um cafezinho, ela é uma operação cara para isso. Ele essencialmente não é uma plataforma que foi feita para você comprar, por exemplo, um café, sabe, como utilizar um cartão de débito. Outras plataformas que utilizam essa camada principal facilitam essa operação de comprar um cafezinho, que é o que a gente chama de Lightning Network, que é uma plataforma que trabalha numa segunda camada do Bitcoin. Parece um pouco complexo, né? A pessoa que tem um contato não, é a primeira vez. Complexo. É complexo, porque exatamente isso, porque as transações com Bitcoin, elas demoram uma média de 10 minutos por bloco, etc. Então, para que ela seja validada e confirmada pela rede, quando você faz uma operação com Bitcoin, é como se você estivesse assinando um cheque. Você assina um cheque eletrônico e você passa essa mensagem na rede. Quando você joga essa mensagem na rede, ela precisa ser validada pelos validadores. Quem são os validadores? Pessoas distribuídas pelo mundo inteiro, que têm colaborativamente incentivos, né? Aqui nos Estados Unidos eles falam muito nisso, em trabalhar com mecanismos de incentivos, mecanismos que incentivem você a ter um comportamento mais colaborativo em detrimento de ter um comportamento oportunista. Porque você não vai ganhar dinheiro tendo comportamento oportunista trabalhando na rede, por exemplo, do Bitcoin. Então você tem incentivos pelo mundo inteiro para que as pessoas colaborativamente contribuam com a rede, de forma espontânea, voluntária, etc. Então, isso que eu acho interessante. Então, respondendo a tua pergunta, eu posso transmitir meu Bitcoin do meu celular aqui para o seu celular, apenas com QR Code, assim como o Pix. Ou eu posso comprar num banco tradicional, que alguns deles já estão disponibilizando. Eu quero ter um Bitcoin. Tudo bem, baixa a sua carteira, ou você compra e mantém com eles, que eu não recomendo, ou você compra e mantém as chaves no teu celular, ou em algum meio offline, como um pendrive. Você pega e você tem opções de comprar carteiras frias, sem contato com a internet, para manter as suas chaves guardadas. Ou você guarda num papel, tem gente que guarda gravando as chaves em placas metálicas para se proteger do incêndio, porque muitos bitcoins foram perdidos. E se uma vez que você perder isso, meu amigo, exige uma alta responsabilidade. Se você perdeu, agora, acabou. O rapaz que perdeu a chave, né? Que são 600 milhões, parece, de dólares. Cara, exatamente. Quantas vezes ele pode errar? Acho que ele tem mais 2 ou 3 chances para errar, ele não pode mais errar, senão... Exatamente. E a questão é o seguinte, será que perdeu mesmo? Ou porque uma vez que você perdeu na sua casa, você pode encontrar ele de novo? É para fins tributários ou realmente aconteceu? Aí é uma questão que eu jogo aqui para os ouvintes da rádio e tirem as suas conclusões, mas há mesmo essa possibilidade. Você pode perder e nunca mais ter acesso a elas. Inclusive, tem empresas especializadas nos Estados Unidos aqui que procuram hardware e computadores antigos para ver se encontram chaves perdidas de Bitcoin, porque estima-se que muitas chaves de Bitcoin estão perdidas. E olha só, a rede ela é tão colaborativa que se você for irresponsável e perder sua chave, o meu Bitcoin acaba valendo mais, porque reduz o número de unidades. Olha que interessante. Você entende? Por isso que as pessoas que têm um contato maior com o Bitcoin acabam estudando a sua tecnologia, acabam se tornando entusiastas dela, não por conta de, eu vou ficar milionário com isso, entende? Mas justamente por conta desses mecanismos que, por exemplo, a gente está conversando aqui de um ativo, né? De uma cripto, tem mais de 10 mil, entende? São vários projetos, você tem etéreos, contratos inteligentes. Imagina a gente fazer um contrato aqui, joga tudo numa rede e aí as disputas vão ocorrer de forma automatizada. Você cumpriu o pagamento, libera o contrato, libera os ativos. Então já tem redes trabalhando justamente para facilitar essa questão de negócios mais complexos, né? Permitindo que várias aplicações funcionem dentro de uma. É muito interessante. Tudo bem, meus amigos. Estamos no finalzinho do nosso tempo. Professor Alfredo, acredito que o Alan deu uma aula para a gente aí de como compreender, pelo menos de uma maneira inicial, né? Claro. Os bitcoins, essas moedas virtuais são importantes. Alan, como é que você fecha essa nossa conversa nos contando, para finalizar, o seguinte? Então eu não quero ficar com o Bitcoin na mão de ninguém, eu quero ter ele para mim. Então, em 1 minuto, certo, que é o nosso tempo para encerrar, nos diga como que eu faço isso.
Então, para fazer isso, você precisa primeiro comprar de alguém. Ou você vai comprar de uma plataforma esse Bitcoin, ou vai comprar de uma outra pessoa. E aí você vai ter com você ou você vai comprar, que é disponibilizado na internet, um local de armazenamento frio, que ou seja, sem contato com a internet, para guardar frio, as chaves. Frio, você diz, é porque não tem contato com a internet, né? Não nos interpretem mal de achar que frio é algo fora exatamente, da lei. Frio é que a gente chama de cold wallet, exatamente, que a carteira é fria sem contato, exatamente, sem contato com a internet, porque tudo que está em contato com a internet é hot, é o que a gente chama de hot wallet. Então você pode comprar dessas plataformas e salvar as chaves em mecanismos especializados, ou baixar em uma carteira e, por exemplo, como do celular, que é a sua carteira, e guardar a sua chave privada e a sua senha e manter o seu Bitcoin consigo. Sempre quando o mecanismo tiver o contato com a internet, você tem o risco de hackeamento, né? Então, por isso que você tem essa possibilidade de manter a sua autocustódia. Isso é muito incentivado por aqueles mais entendidos, né, sobre a dinâmica de como tratar com criptomoedas. Muito bem. Então, olha, Alan, muito obrigado. Professor Alfredo, agradeço muito aí o Alan. Exato, Alan, muito obrigado, né? Sempre muito bem-vindo aqui no Disrupt, né? Nos mande notícias, né, do desenvolvimento das suas atividades de conhecimento aí na Universidade da Pensilvânia. E, infelizmente, Alexandre Barbosa, não temos tempo para mais nada. Temos tempo. E é isso. Agradeço a oportunidade e quero só deixar o meu contato no Instagram, caso queiram fazer um contato a respeito disso. É Alan Marques, advogado. Tá? E, inclusive, eu sou um seguidor da página da CBN Disruptcast, pode acessar o Disruptcast, vão acessar a minha conta e a gente pode conversar por lá também. Ótimo, excelente, Alan. E esse é o nosso último Disrupt do ano, Alexandre Barbosa. Estaremos, a partir da semana que vem, reprisando os melhores momentos do Disrupt até o retorno em fevereiro do Disrupt tradicional na CBN, às 4h30 da tarde. Como que é? 16h30 na CBN, também no YouTube. E também no Spotify. No Spotify, é isso aí. Minha gente, um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Feliz Natal a todos. Feliz Natal. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.